Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas mais novamente. Este é o nosso novo live direcionado para a mulher e para o pós-parto, mais uma vez. O pós-parto, falamos tanto disso porque o pós-parto é uma fase muito importante na altura da mulher, não só para ela recuperar a sua forma física de maneira segura e controlada, mas também para preparar um pouco para uma nova gravidez mais tarde. Para quem não sabe, digo desde já que uma boa recuperação no pós-parto do primeiro filho vão ter uma segunda gravidez muito mais tranquila e muito mais segura, sem correrem o risco de, no final do pós-parto da segunda gravidez, terem ainda consequências da primeira gravidez. Vamos falar sobre a cicatriz da cesariana, mas apesar de tudo, não deixa de ser importante uma avaliação por parte da fisioterapia para perceber como é que está o abdominal, perceber a diástase, para também massajarmos nós aqui e usarmos algumas técnicas mais específicas a cicatriz para não criar nenhuma aderência, que pode ser muito desconfortável mais tarde. Qualquer dúvida, como a Inês disse, podem colocar em qualquer momento, que no final iremos esclarecer a tudo. Então, os cuidados a ter. No hospital, geralmente, dão-vos sempre indicação do que podem e não podem fazer, mas o principal é não fazerem esforços. Enquanto têm pontos, colocar, por exemplo, creme como o Alibut para ajudar a secar os pontos. Mais tarde podem colocar um creme mais grosso, mais gordo, como por exemplo o creme Nivea da latinha azul, ou podem usar também o óleo rosa mosqueta. Esse óleo é muito bom e acaba por ajudar a disfarçar em si a cicatriz. A cicatriz fica muito bonita e quase que não se nota. Quando vão apanhar sol, convém, apesar de ser na linha do biquíni, convém pôr muito protetor solar para proteger bem a cicatriz, principalmente quando ela é mais recente. E, além disso, devem também, por exemplo, se forem rir, espirrar, tossir, convém fazer sempre alguma contenção, é colocar a mãozinha para proteger a cicatriz, para não ser tão agressivo esse aumento que nós vamos provocar ao nível do abdominal. Não convém fazerem esforços, como eu referi há bocado. O esforço pode levar a que, se ainda tenham pontos, os pontos podem se abrir, ou pode provocar algum problema ao nível do abdominal ou do vosso pavimento pélvico. Tomar banho, lavar com cuidado a zona da cicatriz e secar, quando ainda têm pontos, secar com muito cuidado. Não esfreguem, para não fazer com que nenhum ponto caia ou se desfaça, mas secar bem. Quando têm os pontos ou a intradérmica, para quem não sabe, utiliza-se nos hospitais privados, preferencialmente, e é como se fosse uma cola. Suturam internamente e depois metem uma colazinha que a cicatriz fica muito mais bonita, para dizer a verdade. Quase que não se nota no final. Pronto. E nesses casos, eu tenho uma cicatriz imaginária, mais acima do que o suposto. Está aqui. Pronto, ela geralmente é mais abaixo, ok? Então, o que podem fazer quando ainda têm os pontos é massajar por cima, ok? Sem tocar nos pontos, massajar para mobilizar um bocadinho os tecidos à volta da cicatriz. Quando os pontos ou a intradérmica realmente caem, podem começar a massajar. Têm que ter cuidado para nunca fazerem isto, ok? Nunca puxarem, nem fazerem alongamento, puxar para um lado e para o outro. Metem um bocadinho de creme ou de óleo, massajam, movimentos circulares por cima da cicatriz, acima e abaixo. Massajam bem, movimentos circulares. Podem massajar acima, não é? Como eu estava a dizer. Sempre movimentos circulares e abaixo. Podem fazer movimentos assim, com os dedos. Um dedo vem para cima, outro para baixo, de maneira suave, está bem? Sem provocar dor. Massagem. Podem, por exemplo, fazer estes pequenos movimentos em cima, em que um dedo vai para a frente, outro vai para trás. Isto é a maneira mais fácil e mais prática de massajar a cicatriz. É normal que doa um bocadinho. Não deixem de massajar só porque dói, isso só faz pior, porque depois começa a criar pequenas fibroses por baixo e essas fibroses convém ser libertadas. Portanto, quanto mais depressa ao começarem a fazer, menos vai criar, e é normal pelo processo de cicatrização da própria cicatriz, mas quanto mais depressa começarem a massajar, menos doloroso vai ser.
É normal se sentirem alguma alteração da sensibilidade ou sinto muito nesta zona, por cima da cicatriz, não sinto nada, é perfeitamente normal. Houve aí um corte de várias estruturas, não é? Por assim dizer. Portanto, é normal, essa sensibilidade vai-se ganhando aos poucos. Podem estimulá-la com diferentes texturas, passar, por exemplo, com uma toalha mais rugosa, uma toalha mais fininha. O próprio toque com os vossos dedos durante a massagem vai ajudar a estimular. Devem ingerir muitos líquidos, ok? Podem sempre fazer alguma massagem de drenagem para drenar um bocadinho os líquidos que se acumulam à volta, que é normal. Beber muitos líquidos, fazer uma alimentação saudável. A alimentação vai ter um grande papel também depois na recuperação da própria cicatriz. E pronto, andar, é importante andarem, não tenham medo de andar, ok? E podem fazer as basculazinhas que faziam na gravidez, podem voltar a fazer aqui, mesmo após a cesariana, não tenham medo. Se sentirem um desconforto é normal, mas não provoca dor, fazem as básculas. Outra coisa que podem fazer é começar a trabalhar o abdominal da maneira mais segura possível, digamos assim. Deitam-se barriguinha para cima, ok? Os pezinhos ficam à largura dos joelhos e da anca e os joelhos ligeiramente fletidos. O que vão fazer é, vão inspirar, quando deitam o ar fora, empurram o umbigo em direção às costas, ok? Não é o umbigo para fora, é para dentro. Inspiram, deitam fora e o umbigo vai para as costas e mantêm 5 segundos. Depois voltam a inspirar, deitam fora, umbigo em direção às costas. Vou fazer mais uma vez, inspirar, deitar fora e umbigo para as costas. Outra coisa que podem fazer também é aqueles exercíciozinhos para fortalecer o vosso pavimento pélvico que faziam durante a gravidez. Isso também é muito importante agora. É importante adicionar a respiração a esta contração do abdominal para não aumentarem, digamos assim, a pressão na nossa cavidade abdominal, porque quando nós inspiramos, o nosso diafragma desce. E quando o diafragma é o músculo respiratório. E quando deitamos o ar fora, ele sobe. E esta é a melhor maneira de estarmos a contrair o abdominal e também o pavimento pélvico. Porque não vamos ter uma força, digamos, contrária. Porque se fôssemos contrair, quando o diafragma desce, estávamos a tentar como se bater contra uma parede. Pronto, portanto, inspiramos, deitamos fora, o diafragma sobe e é mais fácil de contrair pavimento pélvico e abdominal. Pronto, é basicamente isto, são os principais cuidados a ter com a cicatriz. É verdade, existem uns pensinhos de silicone que muitas vezes são aconselhados a pôr por cima da cicatriz, que também vai ajudar a trabalhar um bocado a espessura e o aspecto da cicatriz. Mais uma vez, não implica que esta massagem é para vocês usarem como ferramenta para todos os dias, no vosso tempinho, mas nada retira a importância de uma avaliação por parte da fisioterapia. Para ver como é que está o abdominal, se podem realmente, por exemplo, fazer os exercícios de Kegel, que são aqueles de contrair o abdominal, às vezes não é muito indicado, ou o pavimento pélvico, desculpem, às vezes não é muito indicado, outras vezes é, claro. Maneiras também de perceber que força é que tem no abdominal, como é que a podemos trabalhar. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, digam. E que seja útil, principalmente. Temos aqui algumas perguntas que nos foram feitas ao longo da semana. E aproveito aqui porque também podem ser as vossas dúvidas. Que é, uma das questões foi: como sei que já posso começar a massajar em cima da cicatriz? Então, em cima da cicatriz, como eu disse há bocado, pode-se começar a massajar assim que os pontos caírem. É normal que sinta receio, ou que sinta dor, ou que tenha medo de estar a massajar, que possa fazer com que aquilo abra, mas a partir do momento em que os pontos caem é porque já está bem cicatrizado e já se pode trabalhar. Outra questão foi, sinto a cicatriz um pouco grossa, o que posso fazer?
Massajar, digo já, mas vou passar aqui a palavra à especialista. É isso, é massajar com alguma pressão, não é? Não é apenas fazer festinhas, que isso não vai fazer nada, só vai estar a hidratar a cicatriz. E podem realmente também ou usar o óleo rosa mosqueta, ou então usarem, por exemplo, põem creme durante o dia, depois à noite para dormir, põem aqueles pensinhos de silicone que eu falei, que vai trabalhar um bocadinho isso. Há aqui duas perguntas que são um bocadinho similares, que é, há zonas da cicatriz que não sinto nada, o que posso fazer? E agora vou dizer a outra pergunta, porque eu acho que a resposta será a mesma. Fui mãe há 2 semanas e sinto algum formigueiro na cicatriz. É normal? É normal, o principal e a maneira de trabalharem isso é mesmo estimularem a cicatriz com o toque, no caso, assim, tocar, massajar com alguma pressão, passar uma toalha mais rugosa, passar uma toalha mais fina. No fundo é trabalhar com diferentes texturas.